Ah, verão é isto. Praia, sol, aguinha fresca. Felicidade! Alegria. O que faz aqui? Você, maçaroca, semeiras, estou quase toda festa! Vamos para o estúdio, assim não dá. Vamos para o estúdio. Ora, saia com o senhor Sacateslas! Beijinhos! Seis homens e temos que lavar a Seis louça. homens e lavar a louça! Não é essa! Não é essa! Não é? Até quando o retrato de mandar para a Venezuela era preto e branco? Mas a Marta tem que dar a loura! Ah, tá claro! Olha, ela arranjada! O que é isto? Mas quem és tu? Agora tens um amigo, Ó, é? Tiago, desculpa, eu tenho, assim não dá. Meu, metemos um ano! Espera. Quem? Espera, isto é um rapaz, isto é um rapaz. Acredito que é um rapaz. Eu posso provar depois. Está nessas penteadas. Ah, mas é do sol, que ela anda sempre com os olhos assim arregalados para lá e ela sempre, Tá bom. sempre assim, daquela cor. E o carinha de leite, não é? Carinha de leite. Prazer. Tá bom. Carinha de vinho, estás bom. Vai catequese, não é? Não falha uma, não falha uma. Até é o senhor que vai casar a gente, não é? Acho que sim, acho que pode. Pode? Então, vamos a Não esta. quero nada, não quero nada disso. Não sei se desculpa. ela quer. E será que é teu amigo do vídeo? Não quero, Tiago, não quero. Ainda que ele perguntou, sai. Já está cá. Gosto muito do teu casaco, fica-te muito bem. Realmente está no ponto. Estou do casamento do meu pai, até o sapato, não é? Ai, meu Deus. Chega, teu pai que é ligeiramente mais baixo. O que é isso? Mas o que é isso? sempre a meter o anel. Cuidado Eu não quero nada disso. Tenha calma. Sei que teve a ensaiar mais de 2 horas em casa. Fantástico. Ah, Tiago, já vai, tens que arranjar um rapaz em Quando é que arranjas Pamata. uma mulher para mim? Vamos, até da magreoso. Posso trazer a minha prémia? Eu acho que é assim tão bonita como ele. E tem melhor do teu, não é? Tem um bocadinho. Espera, eu já estou bem. Ei. Tem um bocadinho. Está sem, com cabelo é para mim prémio. Para mim é sem cabelo. Não quero nada desse, é como um bezelinho, assim. Não nada. Mesmo que não sabes o que é bom, rapaz. Ah, tá ok. Obrigada, Isto é para usar. Primeiro. Vai, já. Passamos. Mas o que é isto? Eu não quero nada disto. Olha, isto é um pedido. Mas eu não quero nenhum Para matrimónio. pedido. Pedido. E agora como é que vais fazer isto? Isto é um pedido de casamento na televisão, isto é um momento solene. Já vais trazer. Fantástico. O que é isso? Isso é da tua prima? Não, isto foi da despedida de soltar. Olha, ainda tenho a minha. Bateu a Santo Freire. Ainda por cima, mas o que é isso? Sua burra! Que é que a minha filha aquela gorda, mas o teu carro parece que foste outra. Ei, vá, o anel, tabelete. Não, assim não quero. Assim não quero. Ai! O anel. Ah, saquei. Agora não acerta uma impressionante. Com anel e tudo. Olha. Gosto muito já agora gosto muito dos anéis de hotéis também. É, não é? É muito bonito. Eu roubei um preto para lá. Roubei? Na Venezuela? É, Nana Marta, aceita. Casaco molho. Já. Falhou. O pé todo. Deixa-me apontar. Queres repetir? Podemos repetir. Aceita. Ela tem que dizer que sem primeiro. Então dá-lhe. É, aceita, sem? Não. Só tenho a dizer que estava fácil. Já vou fazer uma coisa só pequena. Mas o que é que ele tem? O que é que não gostas? O que é que ele não tem que tu queres? Já veio? Já veio como ele está. Tenho pena, olha. Mas um beijinho. Uma coisa bonita que fez agora, não? Temos pena. Um beijinho para chamar agora em água. Opa, outra vez aquele vinho da semana passada, não. Já ficar com isso que eu vejo agora para aprender. Vai-me fazer isso? Eu ainda faço nada a ninguém. Olha, contando Não burro. Opa, não teve culpa. Não teve culpa. O que é que teve culpa? Olha, já agora o que é que, sobre o tema do nosso programa, vamos tentar tornar isto um bocadinho mais sério, não é verdade? Não chore, não fique assim. Quer vir para aqui para o meu colo? Anda cá um bocadinho. Anda cá, vá, e chora lá um bocadinho. Vai com o outro. Não, este...
Deita-te lá aqui. Parece que não venha mal. Pronto, eu agora pedi ao João, assim, sem querer, que viesse buscar este taça amigo aqui. Exatamente. Mas este não é para... Já podes levar isso. Vai chorar com ele. Ele chora com ele. Chora. Tiago. Já agora tipo, tenho também. Já agora o que é que vais fazer este verão, Catiço? Este verão eu vou... Acho que não vais fazer nada. Deixa-me falar um bocado. Oh, Tiago. Lamento. Espera, Discreta. espera um bocado. Exato, aproveitem para Não ver. vai aqui mais nenhuma ver. resposta que sei. É, tá. Uma salva de palmas. Bom. Ai, muito bom. Que eu sou